Do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, composto de 21 membros titulares e igual número de suplentes. 21 titulares e igual número de suplentes. É o órgão da Câmara dos Deputados competente para examinar as condutas puníveis e propor as penalidades aplicáveis aos deputados submetidos ao processo disciplinar previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que integra esse regimento. Os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados serão designados para um mandato de 2 anos, nas formas dos artigos 26 e 28 deste regimento, os quais elegerão, dentre os titulares, um presidente e 2 vice, observados os procedimentos estabelecidos no artigo 7º, no que couber. Então, artigo 26, né? A distribuição das vagas nas comissões permanentes entre os partidos e blocos parlamentares será organizada pela mesa logo após a fixação da respectiva composição numérica e mantida durante toda a legislatura. Cada partido ou bloco parlamentar terá em cada comissão tanto suplentes quanto os seus membros efetivos. Nenhum deputado poderá fazer como membro titular de mais de uma comissão permanente. Nenhum deputado poderá fazer parte como membro titular de mais de uma comissão permanente, ressalvadas Comissão de Legislação Participativa, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Cultura, Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, Esporte, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Relações Exteriores e Defesa Nacional, Turismo, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Amazônia e dos povos originários e tradicionais, comunicação, defesa dos direitos da mulher, defesa dos direitos da pessoa idosa, desenvolvimento econômico e de administração e serviço público. Ao deputado, salvo se membro da mesa, será sempre assegurado o direito de integrar como titular pelo menos uma comissão, ainda que sem legenda partidária ou quando essa não possa concorrer às vagas existentes pelo cálculo da proporcionalidade. As alterações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares, decorrentes de mudança de filiação partidária, não importarão em modificação na composição das comissões cujo número de vagas de cada representação partidária será fixado pelo resultado final obtido nas eleições e permanecerá inalterado durante toda a legislatura. O artigo 28. Definida na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a representação numérica dos partidos e blocos parlamentares nas comissões, os líderes comunicarão à presidência, no prazo de 5 sessões, o nome dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as integrarão. Esse prazo contar-se-á nas demais sessões legislativas do dia de início dessas. O presidente fará de ofício a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor comissões nos termos do parágrafo 3º do artigo 45. Juntamente com a composição nominal das comissões, o presidente mandará publicar no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da ordem do dia a convocação destas para eleger os respectivos presidentes e vice-presidentes na forma do artigo 39. Os membros do Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados serão designados para um mandato de 2 anos, os quais elegerão dentre os titulares um presidente e 2 vices. As disposições constantes do parágrafo único do artigo 23 e do parágrafo 2º do artigo 40 e do 232 não se aplicam aos membros do Conselho de Ética e Decoro. Então vamos lá, olha só. Parágrafo único do artigo 23 não se aplica ao Conselho de Ética. O deputado que se desvincular de sua bancada perde automaticamente o direito à vaga que ocupava em razão dela, ainda que exerça cargo de natureza eletiva. Não se aplica ao Conselho de Ética. O deputado que se desvincular de sua bancada perde automaticamente o direito à vaga que ocupava em razão dela, ainda que exerça o cargo de natureza eletiva. Não se aplica ao Conselho de Ética.
não se aplica também ao Conselho de Ética. Em caso de mudança de legenda partidária, o presidente ou vice da comissão perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se para o preenchimento da vaga disposto no parágrafo 1º deste artigo. Não se aplica também ao Conselho de Ética. Em caso de mudança de legenda partidária, o presidente ou vice da comissão perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se o preenchimento da vaga disposto. Não se aplica ao Conselho de Ética. E o artigo 232 também não se aplica ao Conselho de Ética. O deputado que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocuparem em razão dela. Não se aplica ao Conselho de Ética. O deputado que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela. Então, vimos aí Conselho de Ética e Decoro, 21 membros titulares, igual número de suplentes, mandatos de 2 anos, 1 presidente, 2 vices, e essa última questão. Agora, da Corregedoria Parlamentar. Compete à Corregedoria Parlamentar, observado o disposto no artigo 267, né? Vamos lá. Então, lá, compete à Corregedoria Parlamentar, observado, né, que da Polícia da Câmara. A mesa fará manter a ordem e a disciplina dos edifícios da Câmara e suas adjacências. Estamos na Corregedoria Parlamentar, nos artigos referentes à Polícia da Câmara. Se algum deputado no âmbito da casa cometer qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o presidente da Câmara conhecerá do fato e requisitará à Corregedoria a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis. Compete à Corregedoria Parlamentar. Então vamos lá. Se algum deputado no âmbito da casa cometer qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o presidente da Câmara conhecerá do fato e requisitará à Corregedoria Parlamentar a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis. Quando nos edifícios da Câmara for cometido algum delito, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança ou, se o indiciado ou o preso for membro da casa, pelo corregedor ou corregedor substituto. Serão observados no inquérito o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do Distrito Federal no que lhes forem aplicáveis. A Câmara poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar na realização do inquérito. Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara designado pela autoridade que presidir o inquérito. O inquérito será enviado após a sua conclusão à autoridade judiciária competente. Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do agente da infração, que será entregue com o auto respectivo à autoridade judicial competente, ou, no caso de parlamentar, ao presidente da Câmara, atendendo-se, nessa hipótese, ao prescrito nos artigos 250 e 251. Excetuado aos membros da segurança, é proibido o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Câmara e em suas áreas adjacentes, constituindo infração disciplinar, além de contravenção, o desrespeito a essa proibição. Incumbe ao corregedor ou corregedor substituto supervisionar a proibição do porte de arma com poderes para mandar revistar e desarmar. Então vamos lá, compete à corregedoria promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara. Então, corregedoria, promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara. Dar cumprimento às determinações da mesa referentes à segurança interna e externa da Câmara. Promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias de ilícitos no âmbito da Câmara que envolvam deputados. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos 4 e 5 do artigo 55,
A análise no âmbito da Câmara restringe-se-á aos aspectos formais da decisão judicial. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos 4 e 5 da Constituição, a análise no âmbito da Câmara restringe-se-á aos aspectos formais da decisão, que é perder ou tiver suspensos os direitos políticos quando o decretar a Justiça Eleitoral. A corregedoria é composta por um corregedor e 3 corregedores substitutos. Os membros da corregedoria são designados para mandatos de 2 anos pelo presidente da Câmara, vedada a recondução no período subsequente na mesma legislatura. Então, a corregedoria parlamentar é composta por um corregedor e 3 corregedores substitutos, designados para mandatos de 2 anos pelo presidente da Câmara, vedada a recondução no período subsequente na mesma legislatura.